muito bom ter a sua companhia. Você que ama artesanato, que curte arte dos mais diversos tipos, das mais diversas técnicas. E eu sempre digo aqui no programa que não importa o tipo de artesanato que você faz, mas o carinho com que você faz. E olha, varie também, viu, gente? Não fica só numa técnica, não. Porque aqui no programa a gente tenta trazer aí para vocês as mais variadas técnicas e também as novidades. E hoje tem novidade no Arte Brasil. Nós temos aí a companhia de Márcia Caires com a técnica do Pet Richelieu, só que com novas réguas, novas flores. Hoje, por exemplo, ela vai ensinar esse cravo. E se você observar, você percebe que é um Pet Richelieu mesmo, ele é vazado. E para você fazer peças pequenas como essas, ou até menores ainda, como um jogo americano, ou quem sabe uma toalha de banquete, né, gigantesca, você consegue fazer com essa técnica. Mas fica para daqui a pouco, porque a gente começa já com Clarice Moraes, trazendo aí com a técnica do crochê um amigurumi, que inclusive Clarice já esteve aqui, parte dele, no Tudo programa bom? Arte Brasil, né? Isso mesmo. Da outra vez que eu vim aqui, eu ensinei um chocalhinho e a gente fez uma cabecinha desse ursinho e adaptou para um chocalhinho para bebês. E agora a ideia é continuar com a receita dele para completar e fazer o corpinho. E aí você pode compor junto com aquele chocalho ou ter novas ideias e presentear, vender, fazer aí o que a imaginação mandar. Então, Vamos lá? vamos à obra. Então, a outra vez eu já ensinei, mas eu acho que sempre vale retomar o anel mágico, que é a forma como a gente começa todos os amigurumis. Então, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, acho que a gente pode retomar o início, Eu quero né? prestar atenção, porque eu já fiz nó. É, Eu não consegui fechar o anel. mas é facinho, olha, a gente começa colocando a pontinha do fio pra baixo e enrola ele assim no dedo. E a gente vai puxar uma laçadinha aqui pra prender esse anel, tá? E aqui a gente vai encaixar 6 pontos baixos. A maioria dos amigurumis começa com 6 pontos baixos. Então, Que é pra 3. ficar bem fechadinho. Isso. E o anel mágico é o ideal porque ele fecha melhor ainda. Ele fecha, porque olha só, ao invés de começar com correntinha e fechar, ele tem esse truque, olha, na hora de fechar, você puxa bem e ele fica muito fechadinho, porque no amigurumi vai recheio, então se a gente deixar ele aberto, fica parecendo recheio, não fica legal. Então, a gente começa sempre com a progressão, começando com 6 pontinhos no anel mágico e depois a gente aumenta todos os pontos. Então, ele vai terminar com 12 pontinhos. A gente vem aqui no primeiro, não tem subida de carreira no amigurumi, ele é contínuo. Eu venho no próximo ponto. Primeiro é um pouquinho difícil sempre, mas depois que vai. Então, a gente coloca 2 pontos em cada. De segurar, né? É, porque é tudo muito pequenininho, mas ó, você coloca 2 pontinhos em cada e assim você vai aumentando progressivamente. No amigurumi, a gente sempre usa esse marcador de ponto para mostrar qual foi o primeiro que a gente fez e não perder a conta, já que não tem a subida da carreira, a gente sabe que quando chegar de novo no marcador é porque terminou uma carreira. E nesse corpinho a gente vai seguir a progressão igual a gente fez na cabecinha. Então, tem o anel mágico que a gente já fez, tem os 12 pontos porque a gente colocou 6 aumentos. E a gente vai fazendo os aumentos por carreira, olha, a gente vai fazendo os aumentos por carreira progredindo. Então, vai ter 1 ponto, um aumento, na carreira seguinte 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos e um aumento. E ele vai ficar dessa forma. Assim como a gente fez na cabecinha também, a gente vai seguir mais 4 carreiras sem aumentar e nem diminuir. E ele vai subindo a altura do corpinho do nosso bichinho, sempre colocando o marcador de ponto para a gente saber aonde a gente parou. Só que nesse momento é que fica diferente da cabecinha. Por quê? A cabecinha a gente fez até os 4 aumentos, seguimos com 4 carreiras sem aumentar e nem diminuir, e depois a gente já fez todas as carreiras de diminuição. Mas aqui no corpinho é diferente, porque ele é maior do que a cabecinha. Então, a gente vai fazer as 4 carreiras sem aumentar e nem diminuir, e depois a gente vai começar a fazer as diminuições, só que pausadamente. Sim. Ao invés da gente fazer todas as carreiras diminuindo até terminar a peça, a gente vai chegar na primeira carreira de diminuições, fazendo os 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição até o fim. E vamos fazer uma carreira sem aumentar e nem diminuir. E só na próxima carreira é que a gente vai fazer 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição. Mais uma carreira sem aumentar e nem diminuir.
Isso vai fazer com que a peça vá diminuindo gradativamente e não fechando num círculo, não fechando num... afunila de maneira natural. Ela vai afunilando de uma forma natural, porque o amigurumi nada mais é do que uma escultura feita em crochê. Então, se você estivesse mexendo numa escultura de barro, você ia ter que ir alisando para ele ir fazendo um movimento sutil. E no amigurumi, para fazer essa diminuição sutil, você intercala as carreiras de diminuição com uma carreira sem aumentar e nem diminuir, né? Então, você vai chegando nesse ponto e quando você fizer a carreira que vai 2 pontos e uma diminuição, aí sim você coloca 2 carreirinhas sem aumentar e nem diminuir para fazer esse pescocinho dele. E aí nessa hora a gente deixa o espacinho aqui e vamos encher com a fibra acrílica, tá? Essa daqui. Geralmente ela é vendida em lojas de artesanato, ela é antialérgica, né? Como crianças muitas vezes vão lidar com esses bichinhos, é interessante a gente tomar cuidado com isso. Isso, né? Então assim, usar uns fios 100% algodão, porque dá pra lavar, a criança pode colocar na boca, colocar os olhinhos com trava de segurança, como eu lembrei no programa que eu vim da outra vez, pra não ter o perigo da criança arrancar, engolir e nem nada, né? Inclusive, se vocês olharem todos esses amigurumis que estão aqui, os meninos vão mostrar os modelos que ela trouxe. Ela tem um test drive, viu, gente? Tem 3 anos e quanto, sua filha? 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses e todos esses brinquedos foram testados. Pode ver que todos têm olhinho, todos estão inteiros, meio tortinho. Já foram muito brincados Já foram eles. muito brincados. E olha que delícia, que criança não vai gostar de um brinquedo como esse? Então é um brinquedo também para ser brincado, não só decorativo. É legal fazer pensando nisso também. Não usar cola, nada, porque as crianças podem brincar normalmente com ele, né? E nessa nossa proposta hoje de sair do chocalho pro ursinho, é para que você já entenda que fazer o corpinho é a partir da cabecinha, a ideia, né? O comecinho, e depois você vai fazendo as outras peças, lembrando da regra dos aumentos e diminuições diferentes para a cabeça e para o corpo. Isso mesmo. Já tem no canal, né, do Arte Brasil no YouTube a receita da cabecinha e agora fazendo ela, quem estava iniciante, não tinha feito nada e já fez a cabecinha, agora já tá meio caminho andado para conseguir fazer o resto do bichinho numa boa. É só procurar pelo chocalho com Clarice Moraes que vai encontrar. Isso mesmo. E eu gosto sempre de dizer que é legal a gente encher bastante, não economizar no enchimento, porque depois de um tempo ele fica compactado lá dentro e também para poder esconder o sextavado que os aumentos deixam. Então, se você enche bastante com o recheio, ele fica mais perfeitinho, mais arredondadinho, né? Então, bom, a gente já tem aqui o corpinho e agora, para a gente fazer os bracinhos e as perninhas, que são todos da mesma receita, é bem simples também, vai ficar mais fácil ainda. A gente faz o anel mágico, assim como a gente fez no início do corpinho, só que a gente só vai fazer os aumentos até a segunda carreira. Então, começamos com o anel mágico, que dá pra ver por aqui. Depois fizemos os 6 aumentos, ficando com 12 pontos. E depois, 1 ponto em um aumento por toda a volta, para ficar com 18 pontos. Aí a gente também vai fazer um aumento suave, que é mantendo mais uma carreira sem aumentar e nem diminuir, nesses 18 pontos. E só então a gente começa com diminuição. E assim a gente vai até completar 11 carreiras do bracinho, da perninha, que são todos da mesma forma. E aí quando a gente encher, a gente vai vendo, olha, até ele assim dobradinho, que ele causa isso mesmo, essa impressão de que é uma mãozinha mais gordinha e que depois o corpinho, o bracinho afunila e vai ficando até o final, só com 12 pontos. Tá? Esse ursinho, além de todos os bracinhos e perninhas, ele tem também um rabinho, que é da mesma forma. A gente começa com o anel mágico, só que aí a gente só aumenta até 12 pontos. Então é bem rapidinho, é a parte mais fácil, que parece um pouco com a orelhinha que eu ensinei da outra vez, mas é menor ainda. A gente faz anel mágico, 6 aumentos e depois mais 3 carreirinhas de 12 pontos sem aumentar e nem diminuir. Bom, tá aí, olha, fizemos uma parte, explicamos uma parte desse ursinho do amigurumi, mas tem mais para você aprender, mas só depois do intervalo. A gente volta já.
Olha, nós estamos hoje fazendo com a Clarice Moraes um ursinho lindo e charmoso com a técnica do crochê para produzir aí esse amigurumi. E eu vou ser sincera, vou ser muito sincera, Clarice. A gente fica olhando esses bichinhos, dá uma vontade de pegar. Os meninos vão ficar doidos comigo agora, que eu vou tirar a boneca do lugar. Mas, gente, olha que coisinha mais gostosinha. Olha os cachinhos. Igual aqui, o tentáculo dos polvinhos dos prematuros. Olha aí, olha. Até quem quiser variar e fazer uma cabecinha de boneca também dá. Uma cacheadinha. Olha, gente, que charme. E a gente fica com uma vontade de brincar. Eu vou até segurar ela aqui um pouquinho. Essa aqui é da sua filha. É, não fica com ciúmes, tá, filha? A gente vai levar seus bonequinhos de volta daqui a pouco. Não. Ela fica brava quando eu trago. Tia Rita não deixa. Tia Rita vai ficar com essa. Olha que linda. Bom, mas a parte com as brincadeiras, nós temos um ursinho para aprender aí a costurar. É verdade. Então, uma coisa importante também é a hora da costura no amigurumi, porque se a costura fica mal feita, o boneco logo se deteriora, porque as crianças puxam, né? Então, tem que deixar ele bem presinho. E eu falei que a gente precisa colocar bastante recheio no corpinho do boneco, mas na hora de fazer os bracinhos e as patinhas, é interessante parar de colocar enchimento até perto das 2 últimas carreiras. Porque se ele fica muito cheio, na hora de colocar no bonequinho, ele não fica com caimento. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem que ter essa movimentação. Então, se ele fica cheião de recheio até aqui, ele fica muito duro. Então, diferente do corpinho e das outras partes, na hora do bracinho e das patinhas, enfim, a gente para de encher um pouquinho antes. E a costura que a gente faz é a seguinte, com uma agulha de tapeçaria. Essa aqui é número 14 para esse fio que é composto por 6, mas aí vai do seu bom senso. Tem gente que gosta de agulhinha mais apertada e aí varia. Na hora da gente colocar a patinha, a gente tem que ver o seguinte. A gente coloca ele dobradinho assim, para dar aquela movimentação. Deu tá? pra ver agora. Agora deu pra ver? Uhum. Então, a gente coloca ele dobradinho assim. E a gente tem que percorrer na costura todos os pontos. Não pode deixar nenhum de fora, porque aí é que vai saindo o recheio. Então, a gente vem aqui perto do anel mágico do início do corpinho, posiciona para ele ficar bem certinho, testa, vê se tá na posição certinha. E aí, não tem segredo, a gente vai pegando nos fios do corpinho o espacinho mais próximo que der. Eu sempre gosto de atravessar de um ponto para outro e pegando sempre todos os pontos, tá? Então, dessa vez eu passei. Isso, agora deu pra ver. Tá certinho? Uhum. Eu passei pelos primeiros 2, né? Dele dobradinho. Venho aqui no corpo, encontro o lugarzinho mais perto, passo a minha agulha bem com calma, fazendo isso com calma para não deixar pular nenhum, tá? E aí a gente passa de novo por todos eles, ó, sem pular nenhum. Vai ficar bem presinho. Bem presinho. Sem chance de soltar Sem chance. Só se o sua criança for o incrível Hulk, daí pode ser, mas se não for o Hulk, eu acho difícil conseguir soltar um bichinho desse, porque ó, cada ponto a gente vem com calma, passando por todos eles. E assim também são feitos os braços. Igualzinho nos rabinho. braços, no rabinho. Na receita que vocês vão ter disponíveis nas redes sociais depois, vocês vão poder ver os detalhes que eu falo, aonde que é ideal a altura para colocar o bracinho, para ele ficar mais ou menos nesse padrão do mesmo bichinho. Porque principalmente se você for fazer para venda, é interessante que eles tenham um certo padrãozinho, né, para os clientes. Então, na receita que você vai ter lá depois disponível, você vai ver exatamente nas carreiras. Mas aqui a gente já... Opa, escapou aqui meu fio. A gente já vai vendo como que vai ficando. E ele continua com movimentação, mas ele fica bem firminho. Olha, gostei. Clarice, eu quero agradecer demais sua participação. Eu que agradeço. E eu vou colocar esse aqui de novo aqui, só para você ficar com vontade. Eu vou pôr ele sentado aqui, será que ele para? Dormindo, pronto. Dormiu. Não, gente, é brincadeira, eu vou colocar aqui bonitinho. Assim que tava, meninas? Assim. Assim que tava, não Isso. era? Era aí? Acertei? Ah! Obrigada, viu, Rita? Eu que agradeço. Como chama sua filha? Betina. Betina, um beijo, não só da Beijo, mamãe, filha. mas da tia Rita também. Já devolvi a sua boneca. Vamos levar de volta, filha. E olha, eu quero agradecer o carinho de quem curte o programa Arte Brasil e principalmente tem aí testado os produtos que a gente traz aqui como sugestão de material para os seus artesanatos.
Eu quero agradecer a Rendicola por estar conosco e principalmente trazer a Amanda Damasceno para fazer os artesanatos. Hoje a Amanda vai ensinar um escapulário de porta. Se você ainda não sabe o que é, presta atenção. Fala, Amanda! Oi, pessoal de casa. Oi, Rita, tudo bem? É um prazer estar aqui com a Rendicola mais uma vez no seu programa. E hoje a gente vai fazer um escapulário de porta. E para isso a gente vai precisar de uma base em papelão, um divino em gesso, flores artificiais, passamanarias, renda, cola quente transparente, a pistola para cola quente, um recorte em tecido digital, no santo da sua preferência, tesoura, tecido e pincel. E a cola branca PVA extra da Rendicola. Nosso primeiro passo é forrar essa base de papelão. Uma parte já está forrada. Nós vamos fazer a outra, mas antes a gente vai prender essa faixa de gorgurão. A gente passa um pouco de cola quente. Espalhando bem, sempre do centro para a borda e deixando a borda bem preenchida. Alisa bem o tecido para não ficar nenhuma ruga. E retira o excesso com cuidado para não cortar o gorgurão que a gente já prendeu. O próximo passo é colar a imagem do santinho que a gente escolheu. A gente vai usar a cola branca também. E aí a gente pode passar diretamente no tecido digital. Sobre a base que a gente já encapou. E agora nós vamos enfeitar. Com a cola quente a gente vai colar algumas flores. Algumas florezinhas de renda. E o acabamento com meia pérola. Na outra ponta do gorgurão, nós vamos colar a imagem do Divino Espírito Santo. A gente aplica cola quente, prende o gorgurão e faz o acabamento com uma florzinha de renda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica da Rendicola. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Valeu, Amanda. Inclusive, eu quero aproveitar, não só agradecer a Amanda Damasceno, mas agradecer também a Sandra Vieira, que fez um escapulário de porta, usou aí as colas da Rendicola
e me presenteou. Então, Sandra, um beijo para você, muito obrigada. E para você que curtiu aí esse artesanato, curtiu os produtos que a Amanda Damasceno usa, é só você conhecer a linha de produtos Rendicola acessando o site www.rendicola.com.br, lembrando que Rendicola é com 2 L's. E se você quiser, aí você que tem loja e quiser revender os produtos Rendicola, quiser ter Rendicola aí no seu estabelecimento, é só você ligar. 42 é o DDD 3252 3051. No Facebook tem muitas ideias para você usar os produtos Rendicola. facebook.com/Rendicola. Rendicola é com 2 L's. Rendicola, cola e não descola nunca mais. E por falar em colar, daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer com a Márcia Caires. Gente, olha só, ó, eu tô fazendo assim para você ver que é realmente vazado. Esse é o Pet Richelieu e vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu te espero.